Se você sofre de depressão, ansiedade, se sente sozinho ou tem aquela sensação de que não pertence a esse mundo, fica até o final porque esse conteúdo é para você. Se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso. Ninguém vem a esse mundo para sofrer. Você nasceu para ter uma vida próspera, feliz, plena e realizada. Isso te é teu por direito. E isso sempre foi teu. A única coisa que te impede de ver e de acessar esse conhecimento é a tua própria ignorância em relação à verdadeira natureza do teu ser. No momento que você conseguir enxergar isso, então você vai acessar essa fonte infinita de prosperidade, amor e felicidade. E a forma de você acessar essa fonte é através do autoconhecimento, da meditação e da paz interior. Eu sou o Fábio Guilherme, estudioso de filosofia oriental, tradições antigas e neurociências. E nesse vídeo eu vou te resumir, em poucos minutos, milhares de anos de filosofia oriental. E você vai entender de uma vez por todas conceitos complexos como karma, dharma, motivo do sofrimento, sentido da vida e Deus. E a partir desse conhecimento, você vai poder começar a acessar essa fonte interior. Hoje mesmo, na tua casa, em qualquer momento do dia, sem precisar viajar para a Índia, ter um guru ou gastar anos de estudos e cursos sobre filosofia oriental. Não, você consegue acessar isso de forma muito simples, de forma muito básica, na tua casa, em qualquer dia. Então agora chega de papo e vamos para o vídeo. E antes de nós adentrarmos esse aspecto do conhecimento interior, da jornada interior, nós precisamos entender um conceito primordial da filosofia oriental e hinduísta, que é o conceito de unidade. Essa unidade seria a nossa verdadeira natureza essencial. E essa unidade, que é a nossa verdadeira natureza, ela estaria em Brahma. Brahma, para o hinduísmo, seria a energia cósmica que a tudo precede e a tudo penetra, que é o não manifestado que está além do tempo e do espaço. E sendo esse não manifestado e essa unidade suprema que a tudo precede, ela é indivisível e incondicionada. Porque quando nós pensamos num elemento, a gente pode dividir esse elemento em outros elementos. Porque esse elemento está dentro de algo maior, que está dentro de algo maior, e é assim que a gente entende o mundo manifestado. Eu estou dentro de uma casa, a minha casa está em uma rua, a minha rua está em uma cidade, a minha cidade em um estado, país, planeta, galáxia, assim sucessivamente. Porém, Brahma, ele sendo essa unidade suprema, ele não tem início nem fim dentro de uma linha espaço-temporal, porque ele é infinito dentro da linha espacial, e ele é eterno dentro da linha temporal. Ou seja, como que você vai definir e dividir e condicionar e aprender aquilo que não tem início nem fim, sendo que a tua consciência ela tem um início e um fim. Você nasceu e você vai morrer, você tem uma idade, você tem um tamanho, você tem um contexto de vida. Então a nossa mente ela é uma emanação transitória, condicionada e errática dessa mente primordial que é Brahma. Então, quando nós pensamos em Brahma, nós estamos falando dessa unidade da qual nós emanamos. E aqui eu gosto de usar uma analogia que ela é muito fidedigna, que é a analogia da paisagem da janela. Imagine que Brahma é o universo infinito. E imagine que a tua consciência, que o teu ego é uma janela. Quando você olha por essa janela, você vê a paisagem que está naquela janela. Você vai enxergar a tua rua, o teu vizinho da frente, talvez um pedacinho da casa do outro vizinho. Você vai ver os carros que passam pela rua, talvez você veja uma árvore, talvez você veja um gatinho na outra calçada, mas a tua visão está limitada ao tamanho e ao ângulo da janela. E conforme tu te muda de casa, ou tu aumenta a janela, ou tu olha de um outro ângulo, a tua visão vai mudando. Ela vai ficando um pouco mais ampliada, talvez um pouco mais reduzida, mas ela vai ser sempre limitada e condicionada, porque tu não tem como enxergar o universo inteiro. Se tu subir no telhado da tua casa, tu vai ter uma visão maior. Se tu estiver num avião, uma visão maior ainda. Mas a visão do universo inteiro é impossível, e ela está condicionada ao teu momento presente. Essa paisagem da janela, ela é o momento presente da tua consciência agora enquanto tu assiste esse vídeo. E conforme tu vai mudando e envelhecendo, tu vai expandindo a tua consciência, vai adquirindo mais experiências de vida, então você vai ampliando essa paisagem da janela e vai pegando outros ângulos. Mas ainda assim ela vai ser sempre condicionada a um aspecto transitório da materialidade, enquanto que o universo inteiro é impossível que você consiga enxergar.
Mas o fato de você não enxergar o universo inteiro porque a janela ela é limitada àquele ângulo específico, não significa que esse universo não exista. A Lua, Júpiter, a galáxia de Andrômeda, elas continuam existindo. Tu só não enxerga elas da tua janela. E essa é a analogia que eu uso para entender o conceito de consciência humana e o conceito de Brahma. Então nós emanamos desse Brahma. E a paisagem que você enxerga da janela também é o universo, mas é um pedacinho condicionado desse universo. Assim como a tua consciência também é Brahma, mas é um pedacinho condicionado desse Brahma. Essa energia primordial. Então desse Brahma emanaria tudo, inclusive a nossa consciência. E esse tudo, ele seria divisível e diversificado e fragmentado em objetos e formas, que seria o que compõe o mundo manifestado. E esse mundo manifestado o hinduísmo chama de Sansara. Então o Sansara, ele é uma emanação condicionada, transitória e fragmentada dessa unidade suprema que é Brahma, dessa singularidade, aonde toda a diversificação desses objetos está contida de forma latente e ela se manifesta nesse mundo manifestado das formas. E uma das formas que compõe esse mundo objetal é a nossa consciência, é o nosso ego, é o ser humano. Mas todos esses objetos do mundo manifestado é tudo que compõe ele. É o minério, são os vegetais, são os planetas, são as estrelas, as galáxias, os animais, os objetos, casa, carro, roupas e inclusive nós, seres humanos. Então a gente tem a nossa consciência enquanto objeto nesse mundo. E a nossa consciência, ela está condicionada ao nosso momento presente. E a isso o hinduísmo chama de jiva. Esse jiva seria o indivíduo limitado e condicionado, que a gente pode utilizar aqui um termo psicanalítico de ego. Eu vou utilizar o termo ego porque fica mais fácil, mas o conceito hinduísta é jiva. Então esse ego seria o nosso eu menor, que é condicionado e transitório, que é esse eu que está sempre mudando e que ele é eminentemente transitório porque a gente muda e envelhece o tempo inteiro e a gente morre. Então, tudo que a gente conhece, toda a nossa consciência é a soma das nossas experiências passadas e do conhecimento que a gente adquiriu. Então, esse pedaço do nosso viés, da nossa inteligência, é o nosso ego, é o nosso jiva. Porém, a gente tem uma essência maior, que é o nosso verdadeiro potencial espiritual e humano infinito. E a essa essência maior, é esse nosso eu maior, o hinduísmo chama de Atma. E é esse Atma que a gente tem que acessar dentro do caminho da jornada interior. Então, a gente tem o eu menor, que é o eu egóico, que é esse jiva, e a gente tem o eu maior, que é o Atma. E essa natureza essencial do Atma, ela está em tudo, ela está na gente, ela está em todas as coisas. E aí que vem o conceito de unidade, porque nós, enquanto objetos separados no mundo de Sansara, que é o mundo manifestado, nós todos estamos separados pela matéria. Eu tenho 1,70 m de altura, eu tenho 30 anos, eu peso 60 quilos, eu moro em tal cidade, então eu olho uma casa, eu digo o tamanho que ela tem, eu pego 1 quilo de feijão, eu digo que ele tem 1 quilo, então eu consigo mensurar de forma intelectual e lógica o mundo manifestado à minha volta, dividindo e fragmentando ele em objetos. Porém, a essência primordial que emana de Brahma, que é essa unidade, ela está em todas as coisas. Então o Atma é o que une a nós todos e nos torna todos uma coisa só, todos uma mera expansão de nós mesmos. E é essa unidade que a gente tem que acessar para ter uma vida feliz e próspera. É nessa unidade que a gente tem que focar. Porém, no mundo manifestado, a gente vê as coisas como esses objetos diversificados. E no momento que a gente se relaciona com esses objetos do mundo manifestado, nós estamos nos colocando à mercê das leis da física, aquelas leis de Newton, a lei da inércia, a lei do movimento, a lei da gravidade, todas as leis intrínsecas do mundo material. E o hinduísmo vai chamar essas leis intrínsecas do mundo material de gunas, e seriam 3 gunas. A primeira seria rajas, que seria aquela que é o meio para chegar às coisas, que é a nossa intenção, o nosso planejamento, para que nós cheguemos a um objetivo. Tamas seria a concretização e a cristalização desse objetivo em uma ação ou em um objeto. Ou seja, imagine que eu estou com fome, então eu tenho uma intenção de comer. A minha percepção de estar com fome, a minha vontade de comer e o meu planejamento para ir na geladeira, pegar uma comida e preparar algo no fogão é rajas. E tamas vai ser o ato de comer em si, ou a comida em si, que é a cristalização desse objeto. E aí nós temos uma terceira guna, que seria o equilíbrio das 2 gunas anteriores, de tamas e rajas, que seria a sattva. Então sattva é o equilíbrio entre essas 2 coisas, entre essas 2 gunas anteriores, que é o caminho
e o objetivo, a chegada. Então, dentro desse nexo causal de sair de um ponto A para um ponto B, da intenção para o objeto em si, a gente tem o equilíbrio, a congruência entre essas duas ações. Porque se eu quero receber dinheiro, eu tenho que trabalhar para isso. Então eu vou ter que acordar cedo e ir para o trabalho. Eu tenho rajas, que é aquela obrigação que eu cumpro, para ter tamas, que é o objetivo final, que é receber o salário. Só que daí eu vou ter sátiva, que é o equilíbrio entre isso. Porque se eu não utilizar rajas, que é acordar cedo e ir para o trabalho, eu não vou ter trabalhado e então eu não vou ter o benefício do salário. E tudo no mundo manifestado, toda vez que a gente se relaciona com esses objetos, a gente está à mercê dessas três gunas, que são as leis intrínsecas do mundo manifestado. Porém, a gente tem uma lei que ela é intrínseca ao mundo transcendental, ou espiritual, ou o que o hinduísmo chama de Purusha. Esse Purusha seria a natureza essencial de Brahma, que é a unidade primordial, transcendente da espiritualidade. Então, nesse Dharma estariam as leis intrínsecas à espiritualidade. E essas leis intrínsecas da espiritualidade, diferentemente das gunas, que por estarem condicionadas ao mundo manifestado, elas têm leis intrínsecas à separatividade, a lei do Dharma, a lei dármica, ela vai ser intrínseca à unidade. E quando a gente pensa em unidade, traduzindo para a nossa linguagem humana, a gente pode entender isso por bem comum. Então, todas as leis intrínsecas do Dharma seriam o bem comum ou a unidade. E aí a gente vai ter a evolução, o esforço, o movimento, a caridade, o trabalho e o amor ao próximo. Porque quando a gente traduz essa unidade dármica, essa unidade para a linguagem humana, a gente tem o bem comum. E aí a gente vai ter o trabalho pelo próximo, o estudo, o conhecimento espiritual, a autodisciplina, o amor ao próximo, a fraternidade, a prosperidade, porque como a lei dármica ela se baseia na unidade, então a gente tem que trabalhar por essa unidade, e a unidade dentro da linguagem humana é o bem comum. Então você pensa sempre na coletividade, no todo, e não só na coletividade, no todo, de forma extrínseca em relação às pessoas, mas de forma intrínseca em relação a ti mesmo, porque tu começa a ver tudo como unidade dentro dessa lei dármica. Então nós nos relacionamos com o mundo através da ferramenta que são as três gunas que são inerentes ao mundo manifestado, ao mundo material onde nós vivemos. Mas essas leis elas emanam de uma natureza transcendente, que é a lei dármica que está relacionada com Brahma. Então a lei dármica seriam leis intrínsecas do aspecto transcendental que estariam para Brahma, da mesma forma que as três gunas, que são leis intrínsecas do mundo material, estão para o Sansara, ou o mundo das formas. E aí dentro disso nós temos nós enquanto ego, e nós nos relacionamos com esse mundo externo das formas através dos nossos pensamentos, da nossa intenção e das nossas ações. E esse pensamento, intenção e ações vão gerar consequências que são sátiva. Então, quando a gente se relaciona com esse mundo objetal das formas, a gente vai gerar um nexo causal que é sátiva. E esse sátiva, que é o nexo causal das duas gunas anteriores, vai estar relacionado com o Dharma. E a consequência disso é o que o hinduísmo chama de karma. Então, o karma nada mais seria que a consequência de nossas ações. Porque no mundo objetal das formas, a gente sai sempre de um ponto A para um ponto B, para um ponto C, para um ponto D, porque ele é o mundo da separatividade. E em sendo o mundo da separatividade, a gente se relaciona com essas formas de forma diferenciada mesmo, de forma diversificada e fragmentada. Então a gente sai de um ponto A para um ponto B, isso gera um nexo causal, e esse nexo causal vai ser o karma. Só que esse karma ele é intrínseco da vida. Não tem como tu viver no mundo material sem gerar karma. Nós sempre vamos gerar karma, mas esse karma ele pode ser bom ou ruim, de acordo com a sua natureza dármica. Então, todas aquelas nossas ações que estão de acordo com as leis intrínsecas da vida, que são o Dharma, elas vão gerar um karma bom. Porém, em contrapartida, todas as nossas ações que estão contra as leis intrínsecas da vida, que é o Dharma, vão gerar um karma ruim. E esse karma ruim vai gerar sofrimento, estagnação e doença. Enquanto que o karma bom vai gerar plenitude, prosperidade, felicidade e evolução. Então, o caminho para se alcançar essa prosperidade é você condicionar as tuas ações, a tua intenção, o teu intelecto, tudo que te define enquanto pessoa para essas leis dármicas que são intrínsecas da vida e que se manifestam no mundo manifestado através das três gunas. Então, as tuas intenções, que são rajas, a primeira guna, as tuas ações em si, o objeto delas, o fim delas,
que são tamas, vão ter que estar baseado nesse conceito dármico de bem comum, de amor ao próximo, de unidade, de esforço, de movimento, de disciplina, de estudo, de tudo isso que é inerente ao bem comum e que é inerente ao Dharma. Então as 3 gunas, elas são ferramentas para que tu possa alcançar algo maior, que é a unidade da lei dármica. Então a gente se relaciona com o mundo através dessa ferramenta, ou desse instrumento que são as gunas, e isso vai gerar um karma. E o karma bom, ele tem que estar de acordo com esse Dharma, e é isso que faz a gente evoluir, nos tornarmos prósperos e felizes. É nos ligarmos a essa unidade. Então, quando a gente vê tudo como unidade, a gente começa a ver o Atman em tudo, porque o Atman, ele é a nossa essência primordial, mas essa essência, ela também está em tudo. Então, toda vez que nós nos relacionamos com algum objeto do mundo material, a gente vai gerar esse nexo causal, que é o karma, mas ao mesmo tempo que a gente se relaciona com esses objetos do mundo material, eles vão ser projetados de volta na nossa consciência. E nós criamos imagens mentais desses objetos. Porém, essas imagens mentais, elas são erráticas, condicionadas e transitórias, porque elas estão condicionadas ao nosso ego, que é errático, transitório e condicionado. Ele é a soma das nossas experiências anteriores e do conhecimento que a gente tem, que é sempre limitado. Então, toda vez que a gente se relaciona com um objeto, a gente cria uma imagem mental dele. E essa imagem mental, o hinduísmo chama de formas-pensamento. Porém, essas formas-pensamento e essas imagens mentais, elas são eminentemente ilusórias, porque a gente não vê as coisas na verdadeira essência delas como elas realmente são, porque a gente vai estar sempre enviesado pela nossa perspectiva e pela nossa consciência. Quando eu pego um objeto simples do mundo material, como uma cadeira, por exemplo, cada pessoa vê essa cadeira de uma forma diferente, porque cada pessoa é diferente. Ninguém penetra a verdadeira natureza essencial daquela cadeira, porque cada um vê de um jeito. Pessoas gostam de cores diferentes, de sabores diferentes, de músicas diferentes, porque elas percebem e internalizam de formas diferentes essas mesmas músicas, essas mesmas cores, esses mesmos objetos. Então, por que é eminentemente ilusório essas formas de pensamento? Porque tu não está vendo o objeto de verdade, tu está vendo uma projeção da tua consciência naquele objeto. E conforme tu muda, a tua percepção daquele objeto também muda. Então, essas formas de pensamento ou essas imagens mentais, dentro da nossa mente, elas vão criando uma malha, um enredo mental que forma uma projeção do mundo externo dentro de nós. Então a gente cria um universo inteiro dentro da nossa mente. E a essa projeção, a essa malha mental composta de formas de pensamento que se interconectam, o hinduísmo vai chamar de Maya. Então Maya é a nossa percepção do mundo externo. Agora, nesse momento, enquanto tu me ouve falar nesse vídeo, você está agindo através de Maya, porque a tua percepção do mundo, o teu viés, o teu olhar do mundo está condicionado a Maya, que é a tua consciência, onde tu vai estar sempre preso ao teu viés, ao teu contexto. E é assim que tu percebe e tu concebe o mundo externo. E aí isso o hinduísmo chama de Maya, e esse Maya é ilusório. Então, quanto mais apegados e quanto mais desejo e apego nós temos aos objetos externos do mundo manifestado, mais a gente crê nessa ilusão de Maya, mais ignorantes nós somos, mais condicionados à separatividade a gente fica, mais egoístas nós ficamos e mais nós sofremos, porque a gente começa a ver as outras pessoas e as coisas do mundo como distintas e separadas de ti. Então tu começa a entrar na dualidade de esforço e recompensa, de prazer e dor, de ter e perder, e aí tu fica preso nessa dualidade das formas do mundo manifestado, onde tu nasce e morre, tu é jovem e velho, tu tem dinheiro ou tu é pobre, tu ganha e tu perde, tu sofre, tu tem prazer, e tu fica sempre preso nessa oscilação. Então, quando tu tá tendo prazer, tu cria uma ansiedade para que aquele prazer não acabe. Quando tu tá passando por um momento difícil, tu cria uma ansiedade para que chegue um momento próspero. Quando tu tá no trabalho, tu cria uma ansiedade pelo final de semana. Quando tu tá no final de semana, tu cria uma ansiedade porque vai chegar a segunda-feira. Então tu fica sempre nessa oscilação dual de esforço e recompensa, de dor e prazer. Porque essa oscilação dual, ela é inerente ao mundo manifestado das formas. Então, quanto mais apegado e quanto mais desejo tu tem a essas formas, mais tu sofre, porque tu vê tudo como separatividade. Em contrapartida, no aspecto dármico, como tu vê tudo como unidade e tu enxerga o Atman em tudo, que é a verdadeira essência espiritual transcendente, tu vendo tudo como unidade, tu quebra essa barreira da dualidade das formas, e então tu perde essa ansiedade e esse medo pelo futuro e pelo momento presente, de perder, de não ter, de sofrer, e tu perdendo esse medo e essa ansiedade, tu fica muito mais leve e muito mais potente e muito mais tranquilo em relação à vida.
porque tu tá vendo tudo como unidade. E quanto mais desapegado tu fica desses objetos, e quanto mais tu penetra na tua verdadeira essência interior, que é esse Atma, mais afastado tu fica desse objeto das formas, e mais tu vê a ilusão de Maya, essa ilusão de Maya, e mais conhecimento tu tem da verdadeira natureza da vida, que é o Atma, que é o Brahma, que é a unidade, que é o Dharma, que é a essência da vida, que é Deus, que é a tua verdadeira natureza. E quando tu faz essa introspecção, essa jornada interior dentro do teu verdadeiro eu, tu vai vendo tudo como unidade e então tu vai tornando um potencial cognitivo intrínseco. A tua mente vai ficando muito mais potente, te torna muito mais forte. E essa força, essa firmeza interior é o que vai te dar paz, é o que vai te dar plenitude, é o que vai te dar felicidade, mas mais do que isso, vai te tornar uma pessoa mais potente, mais inteligente, mais decidida, mais segura, e isso vai se externar nas tuas ações e nos teus méritos em relação ao mundo, porque você vai ser alguém muito mais bem-sucedido, mas não bem-sucedido de ganhar dinheiro ou fama, bem-sucedido de ser uma pessoa realizada e feliz, e tudo mais vai ser te dado por acréscimo, tudo mais vai vir por acréscimo, porque tu estando pleno e equilibrado internamente, tu vai externar isso de forma extrínseca no mundo, o mundo vai perceber isso, e você vai estar vendo tudo como unidade e vai quebrar essa oscilação dual do esforço, da recompensa, do prazer e da dor. Então tu começa a ver o Atma em todas as coisas. E a prática meditativa e o autoconhecimento, ele consiste justamente nisso, de enxergar essa natureza ilusória de Maya, de perceber esse aspecto da objetividade no mundo manifestado, da diferenciação e da fragmentação dos objetos desse mundo manifestado e começar a ver tudo como unidade. E a meditação é o treino para que você faça isso. E esse treino, ele é feito no teu dia a dia, na tua vida. Você vai meditar por alguns minutos durante o dia, você vai começar a agir de forma diferente no teu trabalho, nos teus estudos, na tua relação com a tua família. E então tu vai galgando essa essência interior e essa verdadeira natureza que ela sempre teve em ti. Então, quando eu falei no começo do vídeo que tu vê essa tua verdadeira natureza, conhecer mesmo a ti mesmo, homem, conhece a ti mesmo, né? A frase do Templo de Delfos, é justamente de cair a venda de Maya, porque essa prosperidade, essa fonte infinita de prosperidade, de felicidade, de paz interior, de autorrealização, ela sempre foi tua. O que te impede de enxergar ela é a venda de Maya, é o mundo ilusório de Maya, que é uma mera projeção do mundo externo na tua mente, porque esse mundo ele não existe por si só, ele está só dentro da tua mente. A verdadeira essência natural é Deus, é Brahma, é a unidade, é o Atma, que é a tua verdadeira natureza. E a prática meditativa é o treino disso. E a partir disso você consegue acessar esse teu verdadeiro eu interior. Então tu vendo o Atma em tudo, tu vê o mundo como uma extensão de ti mesmo. Então tu te torna pleno e feliz de forma natural. E então o sentido da vida, o motivo da gente estar aqui nesse mundo é sairmos desse ponto inicial, que é a separatividade do mundo das formas, e caminharmos de volta à unidade de Brahma, que é a nossa verdadeira natureza e é onde está a felicidade. E esse caminho da separatividade até a unidade, esse caminho, esse retorno de volta a casa, esse retorno de volta à nossa verdadeira natureza, é o propósito da vida. E a esse propósito o hinduísmo chama de Dharma. Então o Dharma é aquela ideia do bem comum, a ideia da unidade, e é ela que vai nos levar de volta à nossa verdadeira essência, que é Brahma. E é nesse caminho, nesse propósito, nesse Dharma, que está a felicidade, a prosperidade, o amor incondicional, a paz interior. Aquilo que vai te tornar uma pessoa plena, uma pessoa leve, uma pessoa feliz no mundo, que vai se externar nos teus relacionamentos, na tua vida profissional, nos teus estudos, em tudo. E a forma de você percorrer esse caminho é através da prática meditativa e das boas ações, dos bons pensamentos, do conhecimento interior, da reflexão, das boas leituras. Tudo isso vai te levar até esse caminho. Eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu te ensino como começar a meditar hoje mesmo através de 5 passos muito simples que tu começa a fazer na tua casa ali, hoje mesmo. Vai lá e assiste esse vídeo e volta aqui depois para comentar. Então, resumindo toda a questão, você precisa ter a prática meditativa durante alguns minutos ao dia, você precisa ter a autorreflexão, você precisa ter o conhecimento, você precisa começar a fazer o bem ao próximo. Então você, fazendo bem ao próximo, dedicando todas as coisas que tu faz com amor, fazendo a prática meditativa, tendo boas leituras,
você vai chegar até esse aspecto. Eu vou deixar os links de alguns livros também da Amazon aqui, sobre filosofia oriental e tudo mais, mas você não precisa ler esses livros. Você pode apenas, a partir da prática meditativa que eu ensino no outro vídeo, e através da tua conduta no mundo, entendendo essa tua verdadeira essência, essa tua verdadeira natureza, que é a unidade, passar a galgar isso a partir de hoje. Com bons pensamentos, com boas intenções, com boas atitudes, tendo sempre em mente essa ideia da unidade, que todas as outras pessoas e tudo à tua volta, os teus objetivos, a tua família, o teu trabalho, a tua casa, tudo isso é unidade, tudo isso faz parte de ti, tudo isso é uma extensão de ti. E tu não precisa criar ansiedades pelo futuro, nem saudades do passado, tu não precisa criar medos, apreensões e emoções primitivas em relação a dinheiro, a trabalho, a relacionamento, a namorado, nada disso. Porque toda a resposta está dentro de ti. E você só vai alcançar isso através da meditação. E lá nesse vídeo eu te ensino como começar a meditar de forma muito simples em qualquer lugar da tua casa durante poucos minutinhos ao dia. Então vai lá, assiste ao vídeo da meditação, faz a prática meditativa e depois volta aqui nos comentários para me contar como é que foi. Até o próximo vídeo, obrigado. E se esse vídeo fez sentido para você ou te ajudou de alguma forma, eu peço que agora você deixe o like e se inscreva no canal, pois eu vou estar semanalmente trazendo vídeos novos aqui sobre desenvolvimento humano, bem-estar e técnicas mentais. E estando inscrito no canal, você não perde nenhum desses vídeos. Então se inscreve aí, deixa o like, clica no próximo vídeo para saber o que acontece e eu te vejo por lá.